Olá, meu nome é Lucas Martins, do canal Aprender e Construir, e no vídeo de hoje eu decidi gravar esse vídeo específico para responder uma dúvida do Robinho. O Robinho ele diz o seguinte: amigo, eu estou fazendo um armário de 1.200 de largura por 700 de altura, mas estou com dúvidas em relação a como dividir para que fique com 3 portas, uma vez que eu vou precisar colocar um batente ou no lado direito ou esquerdo por dentro. Eu vou usar dobradiças curvas e MDF de 18. Pode me dar uma dica de como calcular para que chegue nas 3 portas? Desde já agradeço. Então, Robinho, é o seguinte. Eu já reproduzi aqui, pelo que você enviou, que eu entendi do que você quer fazer, tá bom? Então tem aqui um armário, né? Com 1.200 por 700. E aqui eu já coloquei uma divisória. Coloquei do lado direito, mas no caso aqui tanto faz, tá bom? Então, a primeira coisa, como você não dá mais informações sobre o móvel que você vai fazer, se você vai fazer um móvel tamponado, se você vai usar porta embutida ou porta sobreposta, eu vou considerar aqui que ele está utilizando portas sobrepostas, tá? Como não tem essa informação aí na pergunta dele. Então, Robinho, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é considerar quais os descontos que você vai dar. Como você fala que vão ser 3 portas, então você imagine aqui, ó, uma porta aqui, desse lado, outra porta aqui, indo até o batente, e depois a outra aqui no final. Depois essa outra no final. Então a primeira coisa que você precisa fazer é considerar os vãos, né, a folga que vai ter entre uma porta e outra. Geralmente eu trabalho com uma folga de 3 milímetros. Então o que você vai fazer? Ó? Você considera uma folga de 3 milímetros aqui, 3 aqui, 3 aqui, mais 3 aqui. Então você tem 12 milímetros para você descontar da sua largura total do móvel. Então você vai pegar os 1.200, que é o que você tem total de largura. Sempre que você for calcular a porta, que ela for batente, você considera o tamanho do móvel, né? No caso aqui 1.200. Se você for utilizar a porta embutida, você considera o vão do móvel, tá bom? A parte interna do móvel, que é onde vão as portas. No caso aqui, a gente vai considerar portas batentes, tá? Então você pega os 1.200, você vai subtrair 12 milímetros, que são as 4 folgas que você precisa considerar aqui. Então menos 12. Então 1.200 menos 12, você vai chegar em 1.188, tá? Então 1.188 é o espaço que você tem para aí sim você dividir pela quantidade de portas. Como são 3 portas, você já descontou as folgas e aí você vai agora dividir isso por 3. Né? Como eu já havia feito a conta aqui, e para o vídeo não ficar muito longo, então 1.188 dividido por 3, você chega em 396. Então 396 é a largura da sua porta, tá bom? Agora, para encontrar a altura, o que você precisa considerar? Primeiro, vai ser um móvel tamponado. Se for tamponado, você considera aqui 3 milímetros de folga em cima e embaixo. Se for um móvel simples, sem tamponamento, com as portas batentes, você pode considerar até 5 milímetros em cima e 5 embaixo, tá? Como você está utilizando MDF de 18, não tem problema. Nesse caso, como eu falei, estou considerando um móvel simples, então você vai considerar 5 milímetros na parte inferior e 5 milímetros na parte superior. Então você tem 700 menos 10 milímetros. Você vai ficar com 690. Tá? Então 690 é a altura da sua porta. Outra coisa que o Robinho fala também, né, na pergunta dele, é em relação às dobradiças. Né? Ele fala que vai utilizar a dobradiça curva e MDF de 18. Sobre a dobradiça, Robinho, o que eu digo para você? O ideal aqui, né, o que eu recomendo para ter essa folga aqui de 3 milímetros e tal, nas bordas e entre as portas, o ideal é você utilizar a dobradiça reta. Porém, você vai utilizar a dobradiça reta nas extremidades. Então, do lado esquerdo e do lado direito, você utiliza a dobradiça reta. Já a porta que vai ficar aqui no meio, que é a que vai ficar presa nessa travessa, né, ou ilharga, ou divisória, dependendo do nome que tem aí na sua região, a porta que vai ser presa nessa divisória aqui, ela sim você vai utilizar a dobradiça curva. Por quê? Porque a dobradiça reta, ela cobre quase 100% do topo. Já a dobradiça curva, geralmente ela cobre metade, cobre 7 milímetros mais ou menos,
aí você consegue regular, na própria regulagem da dobradiça, ela mais para a esquerda ou direita, né? 3 milímetros para cada lado. Então o ideal é, nessas aqui, você utilizar a dobradiça reta, tanto aqui quanto esse lado. E nessa porta interna aqui, que é onde vai ficar presa na ilharga, né, ou na divisória aqui, essa sim você vai utilizar a dobradiça curva, tá? Porque aí você não vai comprometer a abertura e o fechamento das portas, tá bom? Para responder a sua pergunta, já está aqui a resposta, tá? Como eu falei, existem algumas outras variáveis que a gente precisa considerar. Como a gente não tem essas informações, eu considerei essas aqui, um móvel simples, com portas superiores, portas batentes, tá? Então as suas portas, elas vão medir 3,96 de largura por 690 de altura. Lembrando que essas são as medidas já finais da porta, já com o fitamento, tá? Então se você mesmo for fazer o fitamento, você vai descontar, se for a fita 0,45, você desconta 1 milímetro na largura, 1 milímetro na altura. Se você for utilizar puxador gola, você vai considerar a altura do puxador gola e subtrair aqui na altura da porta, mais a nossa conta básica, ela encerra aqui, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, depois, Robinho, manda aqui se eu conseguir esclarecer a sua dúvida e responder a sua pergunta, tá? E você, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta em relação a móveis planejados, a fabricação, a projeto, a cálculo, pode mandar ou aqui no canal, através dos comentários, pode ser nesse vídeo mesmo, ou para você acompanhar a gente mais de perto, você nos acompanha no Instagram. O Instagram é Aprender e Construir. Lá a gente consegue ter uma interação mais próxima, tá? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e seja bem-vindo. E se você já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para que sempre que a gente postar um novo conteúdo, você seja avisado e não perder nenhum deles, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço e até mais!